Fala pessoal do canal, tudo bem? Esse aqui é o Tem mais uma vez com vocês, estamos de volta aí. Vamos falar de uma coisa simples, mas tentar pegar ela com uma pegadinha um pouquinho mais técnica, esclarecer um pouquinho uma dúvida, uma mistura que muita gente faz aí, tá bom? Mas se você não é inscrito, cara, aproveita, se inscreve aí, já deixa seu like, já comenta aí no nosso vídeo, tá bom? Não deixa de comentar, é muito importante seu comentário, ajuda muito com as regras para difusão do canal e compartilhamento mútuo aí pelo próprio YouTube, tá bom? Vamos falar de uma coisa simples, como eu falei, uma coisa bacana, e espero que todo mundo hoje possa abrir a mente um pouquinho para entender sobre isso. O que vamos falar? Ação simples, ação dupla e dupla ação. Não vou tocar nem na híbrida, vou falar só de ação simples, ação dupla e dupla ação. Rutem, por que tu decidiu falar sobre isso? Porque não é simplesmente, pessoal, chegar aqui, ficar em frente a uma câmera de um celular e falar. Falar com algum motivo, com algum objetivo e tentar entender o porquê da dinâmica daquela coisa. Eu sou instrutor de armamento de tiro e também sou armeiro. E é muito comum nas linhas de tiro ou durante as instruções você vê até alguns instrutores iniciantes não saberem explicar com clareza o que é ação simples, dupla e dupla ação ao aluno, porque eles erram não no movimento em si da arma. Eles até acertam o movimento em si. O que é simples, o que é dupla e o que é dupla ação. Beleza, Brasil, todo mundo aí basicamente acerta. O erro está no indicativo operacional do funcionamento do mecanismo, tal qual na ação simples, dupla e dupla ação. Por quê? Comumente você ouve falar de ação simples, dupla e dupla ação, e é muito comum as pessoas pegarem uma arma com, um exemplo aqui seria um revólver. Eles vão dizer para você, olha, ação simples, o meu cão está aqui à retaguarda, e ele manualmente joga o cão à retaguarda. E aí quando eu disparo o meu gatilho, aciono o meu mecanismo, né? O mecanismo todo é disparado e o meu cão vem à frente. E quando eu coloco o cão à retaguarda sem a minha mão, só puxando o gatilho, ele vai dizer que a arma trabalhou em ação dupla. De fato, não está errado. Quando o cão está à retaguarda e ele vai à frente, sozinho aqui, por meio da ação aqui do meu gatilho, é ação simples, pessoal. Quando ele vem nesse modelo sem minha força manual no dedo, é ação dupla. Brasil. O grande problema é que o pessoal relaciona muito isso ao cão. E aí eu paro para pensar. Pego uma arma, por exemplo, como uma Glock. Cheguei aqui e agora o que é que eu tenho? Um mecanismo acionado aqui, todo engrenado, porque eu acionei todo o mecanismo, só preciso efetuar o meu disparo. Disparei e o meu gatilho ficou parado. Numa G2C, por exemplo, ele não ficaria parado. Eu consigo fazer os dois na G2C. Aqui eu consigo fazer uma espécie de ação simples, que a Glock vai chamar de híbrida, né? Mas uma ação simples. E já tem armas como, tem modelos na 24/7, por exemplo, que só vão trabalhar em ação dupla. Então fica delicado eu jogar um conceito de ação simples, dupla e dupla ação para um cão, quando na verdade eu tenho armas que não tem cão, como o sistema Strike Fire. E quer outro exemplo? Vou dar. Como é que eu vou explicar ação simples, dupla e dupla ação trabalhando cão numa espingarda calibre 12, numa pump militar 3.0 dessa aqui? Fica difícil. Por quê? Rutem, ela não tem cão. Tem, cara, ela tem cão sim. Ela tem uma coisa chamada martelo, que em inglês tudo é hammer. Aqui no Brasil, um é cão e outro é martelo. Mas lá nos Estados Unidos, na Europa, tudo é hammer. Então, quando eu trabalho a minha espingarda e jogo até ele à frente, o meu mecanismo foi armado. Então, eu vou acionar o meu gatilho e eu efetuei um tiro, tecnicamente falando, se tivesse uma munição. Aqui é só um disparo. Então, aqui eu trabalhei minha arma em ação simples. Vou atirar de novo, não consigo. A arma só trabalhou em ação simples. O gatilho aqui só faz uma coisa, qual é? É simplesmente desengatilhar a armadilha da minha peça chamada martelo, tá bom? Se eu quiser dar um novo tiro, um novo disparo, eu tenho que fazer o quê? Ciclar minha arma. Ciclei a arma. Posso agora apertar? Vamos ver? Ó, um novo disparo. Rutem, vou tentar de novo. Eu sou teimoso. Não vai. Tenho que ciclar. Por quê? Porque a arma trabalha em ação simples. Nessa arma aqui, uma espingarda militar 3.0 Pump, o mecanismo dela, o gatilho só tem uma função. Qual é? É desconectar o sistema de armadilha. A mesma coisa, pessoal, no fuzil, no T4. Está aqui o mecanismo atrás. Disparei, porque ele estava ciclado. Vou apertar o gatilho de novo. Não vai. Se eu quiser novamente um disparo,
eu ciclo. Agora sim, ó. Vou apertar de novo. Não vai, cara. Não vai. Tenho que ciclar. A diferença é que lá na minha 12, em todos os tiros eu vou ter que ciclar quem? A minha telha manualmente. No fuzil não. Quem vai fazer essa ciclagem para mim é o gás resultante do processo de ignição depois da carga de propelente. Então vou ter um aproveitamento direto dos gases, e esse aproveitamento direto dos gases vai fazer o quê? Vai ciclar a arma para mim. Então essa ciclagem, quem vai fazer para mim no tiro real não é minha mão. No caso do fuzil vai ser o próprio sistema de gases. Então tem armas que vão trabalhar aproveitando os gases, mas o gatilho ainda assim só vai ter quantas funções? Uma, que é o caso do nosso fuzil. E ele também tem um cão, tem um martelo, um hammer que está aqui embutido, tá ok? Ele está guardado dentro da sua caixa de mecanismo. Então uma vai aproveitar os gases, outra vai vir aqui e vai aproveitar a minha energia muscular diante da telha. Outra só vai aqui no dedo mesmo, girando o tambor. E outro, por exemplo, opa, caiu, mas eu pego, hein? Vai ser o sistema de blowback também, em que eu aciono na simples, ó. E aí quem vai fazer agora novamente esse processo para mim? Vai ser o ferrolho que vai receber os gases. Da mesma forma, vão ter as pistolas no sistema Striker Fire. Então, esse arrudeio todinho, essa confusão todinha que o pessoal faz é por não entender uma coisa simples. A ação simples, ação dupla e duplação estão relacionadas diretamente a quem? Ao gatilho. A 12 tem gatilho? Tem. O fuzil tem gatilho? Tem. A pistola tem? Tem. O revólver tem? Tem. A 24/7 tem? Tem. Todas têm. A G2C tem? Todas têm. É um princípio fundamental do mecanismo da arma, é o gatilho. Mas o cão não é um princípio fundamental. O princípio fundamental é uma armadilha. Então, quando eu tenho aqui um cão e ele ficou preso à retaguarda, em ação simples aqui, que nós chamamos, basicamente a armadilha prendeu esse cão. Então tem uma peça literalmente chamada armadilha aqui dentro. O nome da peça é armadilha. E ela está contendo toda a pressão da mola. Quando eu aciono o meu gatilho, ele só faz uma coisa, é soltar essa armadilha. Por isso que é ação simples. Mas se eu quiser colocar o cão à retaguarda, mediante força no gatilho, como agora, ó, eu fiz duas coisas. Eu primeiro armei e depois desarmei. Então essa arma, ela trabalha aqui, ó, em ação simples. Posso jogar aqui a retaguarda. O meu gatilho tem uma função. E eu posso jogar ela em ação dupla, né? O gatilho tem duas funções. Ele arma e ele desarma. Então, tecnicamente falando, ação simples e ação dupla é isso. É quando o gatilho tem uma função ou duas funções. Ou ele desarma, ou ele arma e desarma. Tá ok? Então, basicamente seria isso. Ação simples e ação dupla. Rutei, o que seria dupla ação? Minha pistola, por exemplo, a Glock, eu só consigo fazer uma coisa no gatilho dela, que é disparar. Eu não consigo rearmar a arma apertando o gatilho. O meu gatilho só tem uma coisa, só faz uma coisa, ele só dispara a arma. Ó, morreu. Literalmente morreu, como nós falamos aqui. A minha 12, o meu gatilho, ó, só tem uma função, ele só desarma. O meu T4, como eu já mostrei, só tem uma função, ele só desarma. Mas se eu pegar, por exemplo, uma TH, ele tanto faz a única função do desarme, como ele arma e desarma. Então, uma arma que consegue fazer a ação simples e a ação dupla no mesmo mecanismo, ela é chamada de uma arma com o quê? Dupla ação. Então, tecnicamente seria isso, sem muita confusão, sem muitas delongas. Então é isso, sem muitas delongas, né? A arma que consegue fazer ação simples e ação dupla no mesmo mecanismo, ela é chamada arma de dupla ação, porque ela consegue fazer as duas ao mesmo tempo. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, é uma coisa simples, mas tecnicamente importante de se entender, porque o gatilho está presente em todas, mas o cão não. Algumas armas trabalham com sistema de armadilha striker, outros com sistema de armadilha em cão e outros modelos aí que a gente não vai nem comentar. Tem armas que trabalham só em simples, né? Aqueles velhos oestes lá, antigamente os revólveres do velho oeste, né? Que você vai batendo o cão à retaguarda cada vez que você quer dar um tiro. Bem como tem armas que vão trabalhar somente em ação dupla, como alguma versão aí da 24/7. Ou armas que mesmo sendo Striker Fire, né? Como no caso desse modelo parecido com a minha da Glock, no caso da G2C, elas vão conseguir trabalhar tanto em simples como em dupla. Então o fato de ser Striker Fire não quer dizer que ela não seja simples e dupla. Ah, a minha Glock só é simples. Não, cara.
O que define não é o modelo, se é striker, se tem cão, se não tem cão. O que eu estou querendo dizer é isso. O que define é quantas funções vai ter o seu gatilho, quantas coisas ele consegue desempenhar. Na G2C, por exemplo, ele desempenha 2 funções. Ele desarma o mecanismo de armadilha, bem como ele rearma essa armadilha e desarma. Então, se ele faz 2 coisas, a arma faz o quê? Ação simples, ação dupla, então logo ela é o quê? Dupla ação. A minha Glock, tecnicamente, seria uma ação simples, embora ela vai dizer que é híbrida. Agora, já numa espingarda militar é só simples, num fuzil desse é só simples. Por quê? Porque aqui eu só tenho uma função, é o desarme. Espero que tenham gostado, e é isso, não tem muito mais o que falar. Espero que a nossa mente continue sempre abrindo, deixa seu feedback, fala se gostou, fala se você já sabia. Tá, essa eu queria saber, agora vou lançar o desafio. Fala aí embaixo, eu sabia? Eu tinha conhecimento? Eu conseguia enxergar tudo isso? Não? Comenta o que você aprendeu então, ou comenta o que você já sabia, ou então fala, ó, Rotem, tu tá errado e é isso, o problema é esse, tá bom? Pois Brasil e um abraço, até mais, tchau!